primeiro eu selecionei aqui, dentro de gramática, o que eu vou corrigir primeiro, tá? A parte de interpretação, na outra aula, a gente dá continuidade. Então, abram na página 11, o número 6. Vocês fizeram a tarefa direitinho, meus amores? Sim. Espero que tenham feito, hein? Nem sei não, Gabi. Peraí, que estava no dia errado. Peraí, esse aí a gente já fez a correção. Só um instantinho. Vamos lá. Na número 6 tem assim, releia o primeiro... Você não está confundindo gente com outra turma, não? Não, meu amor, olha bem. Correção do caderno suplementar, a tarefa para hoje era o que todas as duas turmas estão juntinhas. Caderno suplementar, capítulo 6. Dentro do capítulo 6, eu vou corrigir primeiro a parte de gramática, tá? Depois, se sobrar tempo, eu vou corrigir o da apostila. Olhem lá no slide, tem tudo no slide dos grupos quando eu passo as tarefas, hein? Era para terminar a apostila e fazer o suplementar, né? Isso aí. Na apostila era de 21 a 23, era uma interpretação. E o caderno suplementar é o capítulo 6 todinho. Foi passado na quinta-feira passada para a aula de hoje. Atenção, hein? Então, vamos lá. Releia o primeiro parágrafo da resenha crítica. Alguém poderia ler o primeiro parágrafo que está na página 8 do filme de abertura? Então, leia, Gabi, por favor, só o primeiro parágrafo. A Marvel construiu um universo no cinema calçada aqui? Calcada. Calcada na capacidade de adaptar e modificar seus personagens criados nos quadrinhos. A noção de que a mitologia inventada por Stan Lee, Jack Kirby, escritor de quadrinhos, e tantos outros teriam que ser alterada, sem perder a essência. Talvez tenha sido um ingrediente mágico, receita que hoje norteia Hollywood. Uhum. Quem começou tudo há 10 anos foi o playboy Tony Stark, Robert Downey Jr. e seu Homem de Ferro. Antes de se unir aos Vingadores, ele já colocava sua armadura e lutava contra seus inimigos. 10 anos depois do pontapé inicial, o estúdio entregou nas mãos do irmão russo a missão de dirigir e encerrar o primeiro arco dos Vingadores. E a Infinita cumpre essa tarefa com êxito e se mantém fiel às características que fizeram a Marvel ser tão aclamada nos últimos anos. Muito bem, obrigada pela ajuda, aluna linda. Agora vem a perguntinha na letra A, hein? Não é perguntinha, é apenas um enunciado para ser feito. Nesse parágrafo aí, que acabou de ser lido, há 7 verbos conjugados no passado e 4 verbos conjugados no presente, todos no modo indicativo. Sublinhem os primeiros e circule os últimos. Então, vejam aí no slide se vocês fizeram desta maneira. Olha lá, os verbos conjugados no passado, que devem estar sublinhados. Olha lá. Construiu, começou, foi, colocava, lutava, entregou e fizeram. Todos esses estão no pretérito, ou seja, no passado. E os verbos conjugados no presente, que devem estar circulados. Olha o presente, norteia, cumpre e mantém. Foi isso que vocês colocaram aí? Se não... nem mantém. Então, acrescentem ou escrevam bem rapidinho aí o que vocês... quem não fez... Só que não vai dar, quem não fez a tarefa, meus anjos, não dá para copiar tudo agora, ok? Depois isso aqui vai para o grupo, os slides, e também lá para a plataforma SAS, tá? Talvez à tarde, não no final das aulas, que hoje eu dou aula até mais tarde, tá bom? A letra B. Passe 2 desses verbos no passado para o presente e construa uma só frase com eles. Então, aqui eu vou escutar quem fez. Nós temos aqui uma resposta, tá? Não tem aqui.
Tem só sugestão, algumas sugestões de verbos. Constrói, começa, coloca, luta, entrega e faz. Desde que ocorram, olha lá, 2 desses verbos no presente. Então, quem gostaria de ler, por favor, esta letra B? Eu. Então, diga, Marília. Ok. Eu construo uma casa e começo a arrumá-la. Eu construo, ok. O verbo no passado passou para o presente, ok. Joia. Mais um? É uma casa e começo a arrumá-la. Ok. Mais um amigo ou uma amiga que gostaria de ler essa letra B, que é uma resposta pessoal, por favor. Quem quer ajudar? Quem quer participar? Mais ninguém, meus anjos. Espera aí que tem que admitir um aluno que está querendo entrar aqui na sala. Ok. Quem será que está entrando agora, hein? Ninguém mais na letra B? Ai, 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 só Marília? Então, Marília, repete aí a sua frase, por favor. Eu construo uma casa e começo a arrumá-la. Ok, então vai lá, o construir e começar. No presente, eu construo e eu começo. Certinho, Marília. A letra C. Transcreva os verbos que se encontram no infinitivo e que não fazem parte de locuções verbais. Nós sabemos que os verbos no infinitivo eles terminam em AR ou ER ou IR, certo? Então aí na letra C, vejam, confiram aí se vocês puseram esses verbos, olha, adaptar, modificar, perder, se unir, dirigir e encerrar, porque eles não podem estar juntinhos de outro verbo. Olha o enunciado e não fazem parte de locuções verbais. Locução verbal, nós já vimos que é uma expressão formada por mais de um verbo. Não pode ser separado por vírgula, tem que ficar juntinho. Isso é locução. Ok? Posso ir para o outro slide, meus anjos? Calma aí, completando. Tá. E nós vamos dar continuidade no número 7. Nós vamos corrigir o 7, o 8, o 9 até o 12, tá? E depois a parte de interpretação a gente vê na outra aula. Vamos ver o que vai dar tempo para a gente fazer nesta aula daqui. Vou ter que mudar o slide. Quem não fez, depois copia lá no grupo. Vamos lá. Opa, peraí. Número 7. No segundo parágrafo da resenha crítica, quantas vezes o verbo ser aparece sem estar compondo uma locução verbal? Circule-o todas as vezes em que isso acontecer. Olha quantas vezes ele aparece lá no segundo parágrafo. Quantas vezes? Olha lá. 5 vezes aparece o verbo ser lá no segundo parágrafo. O verbo ser é um verbo que não é tão conhecido por vocês, porque no Fundamental 1, geralmente pega os verbos regulares para ser estudado. O verbo ser, ele é um irregular, ou seja, é um verbo auxiliar, onde vocês verão ainda. Então, ele aparece 5 vezes no segundo parágrafo, sem estar compondo uma locução verbal. E aí, como está pedindo para circular, são esses verbos aí. Copiem quem não fez. São, o de novo, o apareceu 4 vezes, vejam lá. Por isso que alguns alunos devem ter colocado 2 vezes para não copiar o repetido. Será que foi isso? Quem respondeu aí 2 vezes? Sim, é seus e seja, não é não? Oi? Seus e seja. Não, seus é pronome possessivo. Qual outra palavra que você está falando? Seja. Seja, está no primeiro parágrafo? Está? Está no segundo. Ah, não, mas é para tirar do... É isso, no segundo parágrafo? Como é que está lá no segundo parágrafo seja? O seja é. Então, sim, é um vento, ou seja, os riscos a que não. Aí não é verbo, não. Ou seja, não é verbo, não. Tá? Esse seja aí, no caso, não indica ação, nem estado, nem fenômeno da natureza. Aí é um itemzinho só. Esse seja aí, dentro do contexto, não é verbo, tá?
Agora vamos para a letra B. Em que tempo ele está conjugado quando aparece desta forma? O é, o são e o é de novo. Ele está conjugado em todas essas ocorrências no presente. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. É o presente do indicativo do verbo ser, tá? Na letra C, o verbo ser é regular ou irregular? Vocês Irregular. Irregular. E aí está perguntando, explique por que que ele é irregular, que a gente já O radical aprendeu. mudou. Oi? Porque o radical mudou. Porque o radical mudou. Muito bem. Ok. Olha lá, tem até um exemplo. Ó. Eu sou, tu és. Olha como já mudou a primeira pessoa para a segunda. Portanto, ele é irregular. Joia, alunos? Vou passar o slide. Número 8. Retome o terceiro e o quarto parágrafos da resenha crítica. Tem um querendo entrar. Identifique as locuções verbais, circulando nelas os verbos auxiliares e sublinhando os verbos no particípio que se ligam a cada um deles. Então, as locuções verbais, lá do terceiro e quarto parágrafo. Vejam, confiram aí com as respostas de vocês, vejam se realmente colocaram essas. Olha lá, sublinhando o verbo principal, né? Identifique, circulando os verbos, aliás, circula os verbos auxiliares. Como não dá para circular, aqui no caso no computador, eu coloquei em negrito, né? Esses verbos que estão em cores mais fortes são para serem circulados, ok? Ó, é construída uma locução verbal, são apresentados, é repetida, são impactados e foi introduzido. Sendo que são e foi tem que estar circulado. Construída, apresentados, repetida, impactados, introduzido devem estar sublinhados. Tudo bem até aqui, meus amores? Sim. Ok. Na letra B, quais são os verbos que se encontram no gerúndio? Nós vimos que as formas nominais do verbo são... Quais são elas mesmo? As formas nominais? Gerúndio, particípio e infinitivo. Muito bem. Gerúndio, particípio e infinitivo. Jóia, obrigada aí pela resposta, pela participação. Então, na letra B, quais os que encontram no gerúndio? Vejam aí quais são. Criando, Pisando e continuando. Continuando, ok? A letra C é uma resposta pessoal. Vamos lá. Escolha um verbo da primeira conjugação para escrever uma frase no tempo futuro. Atenção, não considere as formas nominais dos verbos na sua escolha. Então, quais as frases aí? Quem quer participar? Qual a frase no tempo futuro? Leia, por favor. Eu irei apresentar um trabalho na escola. Fala de novo, por favor. Eu irei apresentar um trabalho na escola. Ah, formou uma locução verbal com verbo auxiliar no futuro. Eu não entendi o que era para fazer. Irei. Olha o que é para fazer. Escolha um verbo da primeira conjugação. Só que o verbo ir, peraí, para escrever uma frase no tempo futuro. Tem que ser... Quem que leu essa frase aí? Eu irei... Gabi. Não considere as formas nominais dos tempos na sua escolha. Você vai montar uma frase, atenção, Gabi, verbo na primeira conjugação. Verbo da primeira conjugação tem que terminar em ar. E ele tem que estar no tempo futuro. Então, apresentarei, seria nesse... Eu ilustrarei, ou eu ilustraria, eu apresentarei, eu deixarei, eu acertarei. Tem que ser no futuro, ou futuro do presente, ou no futuro do pretérito. Quem mais eu coloquei assim, Daniela, eu coloquei, a minha amiga criará um robô. Isso aí, é isso aí que é para fazer. Tem que colocar o verbo... Oi? Cozinharei o bolo para minha mãe? Diga de novo, não escutei. Ficou ruim o áudio. Cozinharei um bolo para minha mãe. Eu ainda não entendi antes do bolo. Qual é o verbo?
Cozinharei um bolo para minha mãe. Obrigada. Cozinharei. Cozinhar é verbo da primeira conjugação, está no futuro. Joia. Muito bem. Perfeito. Cozinharei. Agora, outra resposta? Ou eu posso ir adiante para o número 9? Então, vocês podem até pegar, ó, tem umas opções aí de verbo que para vocês passarem para o futuro, tá? Eu patinarei, eu funcionarei, etc. Número 9. O modo verbal. Quais são os modos verbais? Falem para mim. Mas Quais são os modos do verbo? Hein? imperativo, indicativo e subjuntivo. Muito bem. Imperativo, indicativo, subjuntivo. Vamos pensar no indicativo. O indicativo, ele expressa, ele indica o quê? Vocês lembram? Acho que é uma ideia. O indicativo indica um fato certo. O modo subjuntivo indica um fato quando eu, ou se eu, que eu, indica um fato, o quê? Vimos isso, mas já tem um tempinho, foi bem antes da revisão para o simulado, e a gente parou no Vai capítulo. cair também no simulado? Não, meu amor, toda a revisão do simulado já foi feita. Simulado é só até o capítulo 3, nós estamos no capítulo 6. Simulado já foi feita toda a revisão. Atenção, meus amores, não confundem as coisas não, tá bom? Estamos no capítulo 6. Antes do simulado, a gente entrou no capítulo 6, aí eu dei uma parada para a gente rever simulado. Então, quando a gente estava no capítulo 6, na primeira semana da nossa aula, os primeiros dias dessa aula online, nós vimos verbos. E aí vimos os modos do verbo. Tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, ele indica tempo certo. O modo subjuntivo indica um tempo, indica duvidoso. O imperativo é uma ordem, é um pedido. Então, vamos lá. Está acabando o nosso tempo? Não, né? Assinale a alternativa que apresenta o modo do verbo destacado na frase a seguir e que explica o sentido sugerido por tal conjugação. Quem pode ler a frase, por favor? A frase que tem o quadrinho. Então, leia, por favor. Procure assistir aos filmes da Marvel que apresentam todos os heróis em defesa das joias do infinito e divirta-se. Ok, nós temos nessa frase lida aí pela amiga de vocês o verbo procure, que vem do verbo procurar, primeira conjugação. E aí a alternativa correta que está marcada aí no slide é a letra B. Por que não pode ser a letra A? Olha bem na letra A. O modo verbal utilizado no verbo destacado é o indicativo, que dá ao verbo a noção de hipótese. O modo indicativo não indica hipótese, o modo indicativo indica fato certo. O subjuntivo que indica hipótese, ou seja, duvidoso, se eu cantasse ou quando eu cantar, é o modo subjuntivo. Então, a letra A, impossível. Vamos ver a letra C. O modo verbal em que o verbo procurar aparece conjugado é o subjuntivo, dando ao leitor a ideia de um fato certo, concreto. O modo subjuntivo nunca indica fato certo, é o indicativo que indica. O modo subjuntivo indica fato duvidoso, então não pode ser a letra C. Por que não pode ser a letra D? Olha bem, a forma verbal procure aparece conjugada no modo subjuntivo, o que sugere uma noção de desejo e de hipótese. Ali o verbo procura também não pode, o verbo procurar aparece no imperativo. Ó, procure assistir aos... Uma ordem não seria assista aos filmes da Marvel? O quê? O quê? Fala de novo. Aqui, falando imperativo, não é uma ordem, não tinha que estar assista aos filmes da Marvel? Não, o verbo é procurar, que tem na frase. Eu procure assistir aos filmes. Nós vamos analisar o verbo procure aí. Procure é um modo imperativo que está dando, aparece conjugado, porque dá uma ideia aí de uma sugestão, um conselho. Então, procure assistir. Também, se tivesse só o assistir, assistam aos filmes, também seria o imperativo. Mas procure assistir também é um modo imperativo. Não dá para ser o subjuntivo aí.
ok? Agora vamos para o número 10. Esse número 10 eu esqueci de falar para vocês que não era nem para fazer, porque as vozes do verbo é conteúdo de 8º ano, onde eu estou vendo lá com eles a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva. Então, o que eu vou pedir para vocês aí? Fazerem um xizinho em cima do número 10. Oi? Eu tinha feito. Eu tinha feito. Ok. Conseguiu fazer na voz ativa, voz passiva e voz reflexiva? Oh, parabéns. Você pesquisou para fazer isso aí? Você não. Pesquisou? Não? Então vamos ler aqui. Olha bem. O personagem é descrito geralmente como um titã louco, já que apesar de ser poderoso, ele era rejeitado pelos outros por causa da sua aparência. As formas verbais em relação ao sujeito expressam-se de maneira ativa, de maneira passiva ou maneira reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Por isso que isso aí eu nem vou cobrar. Vocês podem colocar um xizinho aí, colocar não vai ser cobrado, em hipótese alguma. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. E a voz reflexiva é quando tem os dois juntos, ele pratica e sofre a ação. Então, esse conteúdo não foi dado, portanto, nem vou me aprofundar aí, tá bom? Conteúdo aí de 8º ano que está nessa parte de vozes do verbo. Então, o verbo ele pode ser em tempos, em modos, e em conjugações e também em vozes. Aí, no caso, são as vozes do verbo, tá? Então, não vamos corrigir o número 10, quer dizer, põe um xizinho aí. Número 11, encontramos uma locução verbal no trecho. Qual é o trecho? Leem aí, tem até a resposta aí. Qual é o trechinho? O impacto terrestre é sentido pelo grupo liderado por Homem de Ferro. Ok, é esta resposta aí. E aí vem no pontinho aí debaixo do número 11, ainda tem, nessa locução verbal, o verbo principal apresenta-se na forma nominal particípio. Então, veja bem, a forma nominal, a locução verbal, ela é formada por um verbo auxiliar, mais o verbo principal. E o verbo principal, ele pode estar no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Agora, antes da gente prosseguir aí no número 12, só aqui uma observação na chamada. Vamos conferir nesse primeiro tempo de aula. Vou dizer quem não está presente, tá? Aí, se eu disser, se tiver presente aí, eu não falei o nome, não, vou dizer quem está presente, aliás, vamos lá. O Arthur Poletti, Daniela, Gabriela, Elô, bom dia. Ian, Isabela, Laura, Luane, Manuele, Maria Clara, Maria Luísa, Marília e o Vitor. Deixei de falar o nome de alguém? Tem um Juninho. Tia, tá todo mundo. Tem um Juninho. Quem é o Juninho, hein? Tia. É o Wellington. Ah, tem também a Ana Clara e a Ana Luísa. Oh, meu Deus, peraí. Ana Clara e Ana Luísa. Ana Clara e Ana Luísa, desculpem. Lindonas. E quem é Juninho, por favor? É o Wellington. É o Mas Wellington? por que você não fala? Wellington. É você? Mas tem como mudar o nome. Peraí, gente. Quem é Juninho? Mas ele não responde se é ele. Não sabemos. Quem é Juninho? Não sabemos quem é. Eu vou ter que avisar o Fábio, porque já foi falado sobre... Eu ia falar que era ele. Quem for o Juninho, se não tiver áudio, por favor, mande no chat aí um recadinho ou pelo meu WhatsApp no privado. Senão, a escola tem que saber dos intrusos que a gente tem analisado e avaliado, e senão vai levar falta. Se está com outro nome aqui, só levará à presença os nomes que eu li. Muito bem. Oi. Tem um tal de XT aqui. Não, é a Ana Clara e a Ana Luísa. Vamos lá. O número 12. Tem mais algum intruso aí, além desse Juninho? Ele continua, Gabi? Vamos tirar. Continua, ele não sai. Vamos tirar o Juninho. Vamos ver. Não sabe. Removemos o Juninho aqui. Vamos ver se ele vai voltar, tentar voltar, ok? É o Wellington. Ah, é o Wellington? Mas ele não responde se é ele. A gente está perguntando, ele não responde. Pode ser que ele esteja sem áudio, a gente não sabe, né?
Não, eu acho que ele tá. Porque se ele não tiver, não teria o microfone do lado. Ele que não está desativando para Tá. falar. Então, depois eu entro em contato com ele, tá? Para a gente terminar o número 12, a parte de gramática. Olha bem, as palavras destacadas no trecho, a missão de dirigir e encerrar o primeiro arco de Vingadores, apresentam verbos principais em uma locução verbal ou verbos independentes na forma nominal. Que seria aí... Na forma nominal. Isso mesmo. Esses dois verbos nessa frase, ó, a missão de dirigir e encerrar, tem uma conjunção aí, ó, e. Esse e está separando os dois verbos, por isso que não forma uma locução verbal. Se tivesse aí uma preposição, poderia formar uma locução verbal, poderia ser o primeiro item, mas não pode ser porque os dois verbos aí estão sendo separados, tá? Então, a resposta são verbos independentes. Independentes porque eles são separados aí na forma nominal, que seria no infinitivo. Dirigir e encerrar. Ok? Enquanto o nosso tempo não termina, vamos voltar agora na parte de interpretação, no número 1. Vamos voltar lá, página 10, o número 1. Vamos ver o que a gente não corrigiu, que é a interpretação. Vocês já assistiram esse filme, meus amores? Vingadores, Guerra Infinita? Alguém já assistiu? Eu. Ah! Ih, que bacana! Vocês gostaram, hein? Quem disse aí que assistiu? Aham. É? Muito bom. Muito Melhor bom! filme. Que ótimo, que bom que vocês gostaram. Eu ainda não assisti, não. Já assisti um outro de Vingadores, mas não esse aí de Guerra Infinita. Nossa, tia, assiste, é muito bom. É, vale a pena? Ah, Tia, que ótima dica, hein? ô tia, primeiro Oi. é porque tem duas partes. Tem o Vingadores da Guerra Infinita e tem o Ultimato, que é o segundo. Vou procurar esse aí, Vingadores Guerra Infinita, para eu poder assistir também, para a gente partilhar melhor aí. Né? Então, foi falado na resenha crítica da página 8 e na página 9 sobre esse filme. E vem na letra A, assim, qual é o objeto cultural analisado na resenha em estudo? Então, vejam se vocês puseram isso. O objeto cultural analisado... Que eram as joias. Colocou o quê? Que eram as joias. Que era uma joia. Ah, também tem essa parte escrita aqui, Eu não tinha entendido essa questão número 1. da questão número 1, né? Vamos ler a questão inteira. Quem pode ler a questão inteira aí, por favor, para a gente situar melhor? Qual é o objetivo Não. cultural? Desde lá de cima. A resenha... Ah, tá. A resenha crítica é um gênero textual situado na esfera jornalística, cuja finalidade é descrever um objeto cultural, conduzindo o leitor a apreciá-lo ou não. Quando se trata de um filme em geral, além das avaliações do resenhista, o texto apresenta as seguintes informações: técnicas, a sinopse ou resumo, o gênero, se é comédia, romance, drama, aventura e etc. O título original, o nome do diretor, do roteirista, do produtor e dos atores. A resenha visa, portanto, sintetizar as ideias principais do objeto cultural e analisá-las de modo a indicar ou não o consumo aos leitores. Ah, e tem bem explicadinho as informações técnicas que devem constar no filme, no objeto cultural. Então, o objeto cultural aí, Maria Clara, que você tinha falado do que mesmo que você respondeu? Eu não respondi, não. Não, tia, quem não foi sei. que tinha respondido? Desculpa. Foi a Dani, respondeu as joias. Das joias. Então, você coloca dentro do parênteses o filme Vingadores, Guerra Infinita, que seria o objeto cultural. É esse objeto cultural, o filme, que tem todas as informações técnicas, dentro do que foi explicado aí, que a Maria Clara acabou de ler no número 1, como enunciado. Agora, a letra B. A resenha do crítico Tiago Romariz sobre o filme é positiva ou é negativa? Alguém colocou negativa? Alguém colocou negativa? Não, né? Acredito que não. Então, ela é positiva. Ali tem uma explicação, mas não está pedindo a explicação aqui na apostila, pois sugere a apreciação da obra.
Na letra C, quem pode ler aí, por favor? Quem ainda não leu, de preferência, para partilhar as vozes. Letra C, quem pode ler? Eu. Leia, por favor. A resenha crítica como gênero textual, apesar de ter uma estrutura relativamente livre, apresenta alguns elementos essenciais. Pensando sob este aspecto, é possível afirmar que a sinopse, resumo do filme, ficou em segundo plano. Justifique. O que você respondeu, Marília? Essa questão eu não tinha feito, eu não tinha entendido. Tá, tem uma resposta aí, então. Olha, alguém gostaria de partilhar quem fez, o que colocou aí na letra C? A resposta é sim, mas eu gostaria de ouvir a justificativa. Quem poderia, por favor? Nosso tempo está quase acabando, hein, meus amores? Lembrando que o terceiro tempo de aula eu vou enviar um outro link para vocês entrarem, tá? Quem quer partilhar aí a resposta da letra C? Senão eu vou adiante. Tia, eu coloquei assim. Diga, Sim, Dani. pois resumia a história e contava muito bem dela. Ok, alguma outra resposta? Do jeitinho dela, estão percebendo como aqui tem uma resposta mais elaborada, mas se vocês responderem com o jeitinho de vocês, dentro do contexto, é claro, né? Não pode fugir do contexto. Uma resposta que não tem nada a ver, eu vou ter que dizer, está errado, tem que apagar e modificar. Ninguém mais gostaria de ler? Poxa, vamos participar mais. Oi, então leia, Gabi. Sim, porque em primeiro lugar foi a resenha crítica do Homem/Menino. Ok, em primeiro lugar foi a resenha crítica, joia. Então vamos adiante, hein? Número 2, transcreva os dados referidos no texto correspondentes às seguintes informações técnicas. Olha, essas informações técnicas estavam lá no número 1 que a Maria Clara leu. Opa, Alexandre, tem um querendo entrar aqui. As seguintes, normalmente presentes em uma resenha crítica. O Cauã é do B. Não, o Cauã não admite não, ele vai entrar no segundo tempo de aula, porque ele já quer entrar. O gênero, qual seria a resposta do gênero? Olha lá, a resposta. Aventura e super-heróis. Aventura, ok. Colocado no super-heróis. Oi? Eu coloquei aventura e super-heróis. Ok, aventura de super-heróis, joia. O nome do... temos menos de 1 minuto. Quando fechar o aplicativo, vocês já sabem, tá? Na outra aula tem que entrar em outro. Nome dos atores, tem uns nomes aí, olha lá, nomes tudo diferentes, né? Tá tudo lá no texto. Para quem não fez,